Bom, vou trazer mais uma declaração agora do presidente Lula hoje, que ele disse que quando uma mulher tem uma profissão, ela não depende do pai ou de algum homem para comprar batom ou calcinha. Quando a mulher tem uma profissão, que ela tem um salário e ela pode custear a vida dela, ela não vai viver com nem um homem que não goste dela. Ela não vai viver por necessidade, ela não vai viver por dependência. Ela vai viver a vida dela e vai morar com alguém se ela gostar desse alguém. Ela vai ter a opção dela, ela vai escolher, ela vai fazer, não vai ficar dependente. Eu preciso do meu pai me dar R$5 para comprar um batom. Eu preciso do meu pai me dar R$10 para comprar uma calcinha. E aí, Piotr, o que chama atenção é as mulheres ali batendo palma, aplaudindo, falando isso. Só para ressaltar que Lula deu essa declaração no Palácio do Planalto, discursar num evento aí que marcou a abertura dos 100 novos institutos federais de educação. Fala antes do Piotr, só quero saber, em que hora ele trabalha, hein? Porque você viu, nós estamos falando do Lula já faz um tempão, ele não para de discursar, é um surto. Vai lá, Piotr, desculpe. Não, imagina, Era o que eu tinha a dizer. Ele reduz a independência e a autonomia que o trabalho dá a qualquer cidadão, porque isso realmente é cidadania. No caso da mulher, a poder comprar batom e calcinha. Esse senhor é o presidente da República do Brasil, segundo o resultado do TSE lá em 2022, foi exatamente o resultado oficial da eleição, importante dizer isso, houve uma maioria ali, bom, enfim. Ele deveria usar o poder que ele tem e o tamanho da representação que tem o presidente da República para explicar por que os casos de feminicídios, esse é um assunto que interessa as mulheres, com os quais, obviamente, as mulheres na condição de vítimas não conseguem resolver, precisam da ajuda, inclusive governamental, do Estado, né? Os casos de feminicídio registrados no Brasil bateram recorde no primeiro ano desse terceiro mandato do presidente Lula. Ao todo foram 1.463 casos notificados nos 26 estados, contra 1.440 em 2022 no governo Bolsonaro. Ele reduziu o trabalho, a autonomia que o trabalho dá ao cidadão no caso de uma mulher, porque agora ela pode comprar calcinha e batom. A Janja tem alguma opinião sobre isso ou foi ela? Gostaria de saber, boa pergunta. Pois é. Ela vai se manifestar em Como é que é o relação a nome essa da Janja declaração. mesmo? Rosângela. A dona Rosângela tem alguma opinião sobre isso? Porque precisa falar. Ou a ministra dos Direitos da Mulher, tem uma ministra também, né? Sim. Enfim, ela vai falar alguma coisa sobre isso? Porque a frase é, bom, como é que você falou do Lula? Ele é o quê, Silvio? Fóssil político. Isso aí era antiquado em 1980, quando Lula não tinha nem a chance de chegar à presidência da República. Em 1980 do século passado. Imagina em 2024. Pois é, Silvio, eu quero te ouvir, mas antes a gente vai recuperar uma outra fala do Lula que o Piotr bem trouxe, né? Reduzir a autonomia e independência feminina a comprar batom e calcinha. Teve uma outra pérola aí do presidente Lula em relação às mulheres que vale a pena a gente exibir de novo. Mas em fábrica a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão, o arroz para casa no final do mês. E as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Silvio. A gente já comentou esse vídeo em outras ocasiões, mas um ajudante geral, aliás, todos os ajudantes valem muito mais para a sociedade do que um corrupto. Em relação ao discurso das mulheres, mais uma vez Lula tenta fazer algum aceno nesse sentido, talvez por pressão da primeira-dama, mas eu pergunto onde é que está a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e a ministra do Turismo, Daniela, que era chamada de Daniela do Vaguinho, porque o marido é prefeito lá no Rio de Janeiro. Onde é que está a Ana Moser, ex-ministra do Esporte? Foram todas demitidas para dar lugar a homens neste governo. Onde é que está a ministra do Supremo Tribunal Federal, mulher, talvez negra, conforme foi prometido, que substituiria a ministra Rosa Weber? Faltou
faltou ele explicar, porque o resto que ele tem feito é stand-up comedy que a gente está acompanhando. A Ana Moser está ganhando bem para comprar bastante batom e calcinha, a Silvia. Ela está aí com um salário de 41 mil. Foi demitido, né? Pois é, num conselho, Cauti. Não, pois é, eu só queria relembrar também outra pérola do nosso presidente faz um tempinho, né? Que até deu um certo escândalo nas redes sociais, essa daqui. Quando o Lula chamou as feministas do PT disso aqui, tá? Então, eu não vou, já que somos uma bancada elegante, não vou evitar de repetir. Mas esse é o presidente, o atual presidente do Brasil. Assim, evidentemente, falta vergonha na cara lá em Brasília, falta vontade de trabalhar de verdade, parar de falar besteira, metralhando os brasileiros com essa maré de bobagens que a gente tem aqui. Infelizmente, acabamos tendo que comentar todo dia, né, Augusto? Eu fui processado pela Glaze porque eu a identificava pelo codinome que ela ganhou da Odebrecht, merecidamente, né? Era amante. Aí eu passei a usar Coxa, que era o segundo codinome e tal, e ela me processando. Aí uma juíza me condenou em primeira instância, depois eu fui absolvido, me acusando de misógino, que eu fazia brincadeira, né? Amante brava, amante silenciosa, tal, e ela fazia ilações que eu não fiz. Misoginia, né? E o Lula, o que é isso que ele fala das mulheres? Aliás, ele fala o que quiser e usa a frase, já cunhou várias frases que, se fossem ditas, por exemplo, pelo Bolsonaro, o Supremo ia pensar em prisão perpétua, criar prisão perpétua para o Bolsonaro. Como, por exemplo, que é um clássico, ele de passagem por Pelotas, né, que o pessoal brinca com Pelotas como brinca com Campinas, aquela brincadeira antiga. E aí ele fala, né, antes de começar a entrevista, ele fala, e é gravado, que Pelotas é um polo exportador de veados. Ele falou. Aí não é... O sujeito não é homofóbico, não é nada, não. O Lula pode falar o que quiser. O que quiser. Ele falou isso e falou também de uma companheira, Silvio, vai lembrar o Silvio dessa, que ele falou que gostaria, com um negócio de entrar homens na casa, não, um grupo de homens. Então ele falou, mas a companheira tal gostaria disso. Então fez essa brincadeira, porque ela é viúva. Ele é assim. Aí você diz, bom, é um cara grosseiro, é um sujeito que não tem noção, né, de um mínimo de elegância, etc. Como é que vai ser presidente da República? O presidente da República, não faz tanto tempo assim, ele era uma espécie de modelo a ser seguido, assim. A gente gostaria de dançar como o Juscelino, ser risonho, outro gostar da gargalhada do Getúlio. Agora, disso aí, o que é que vai ficar do Lula no Museu da República? O que é que ele vai deixar, essas frases? É isso. As deputadas também podiam se manifestar, as mais estridentes, né? É um silêncio retumbante. Pois é, né? Pois é. E vamos repisar, pergunte a qualquer ajudante geral que Exatamente. horas eles acordam de manhã, Exatamente. utilizam o transporte público, levam a sua própria comida para o trabalho, pagam impostos, quanto eles ganham na carteira, quanto eles pagam de impostos. Tem filhos, às vezes não tem tempo de ficar com os filhos, a esposa trabalha, não tem casa própria, para ele banalizar o trabalho de um ajudante geral. Logo ele, repito, um condenado por corrupção, cujo último registro na carteira de trabalho é de 1976, as indústrias Vilares. Faz bastante tempo que ele não trabalha. Augusto, esse vídeo de Pelotas nós temos aqui também. Tá? Tem? Sim, Vamos ver. Vale a pena. Vale a pena. Tem que ver isso, Lula. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Tudo Lula lá. Humor, né? Esse é o humor do Lula. Esse pode. Esse pode. Aliás, um ajudante geral gravou um vídeo e disse assim, olha, eu prefiro ser ajudante geral do que ladrão e presidiário. Pronto.